Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho, e temos o site que é o saudecomocaminho.com.br, espaços onde eu venho avaliando a vida, pensando, recomeçando, refazendo a cada dia o que precisa ser refeito. Nós estamos no nosso planejamento 2024. Sei que é um hábito que ainda nós não temos. Sei que a gente gosta de viver meio que de maneira aleatória, deixando a vida resolver o que a gente precisa resolver, deixando a vida escolher o que a gente devia escolher, deve escolher. Essa atitude é uma escolha também. Agora, se você for por esse caminho, você não pode reclamar da sua colheita, porque ela vai ser diferente daquilo que você deseja e daquilo que você necessita, que foi o que eu falei ontem, né? Hoje é quinta-feira, na terça-feira eu falei sobre a diferença entre desejo e necessidade. Se você não viu, vá lá e veja, porque isso é muito importante na hora de você estabelecer as prioridades para 2024. Porque se você colocar o desejo à frente da necessidade, você vai sofrer. Porque nós não podemos viver sem certas coisas, mas podemos passar muito bem sem a realização de determinados desejos. Por exemplo, uma viagem. Uma viagem pode ser adiada, pode ser um desejo, pode ser feita no outro ano. Agora, a necessidade de amor, a necessidade de paz, a necessidade de caminhar de uma maneira mais consciente, de estudar, isso aí é necessidade, e sem isso nós podemos nos atrapalhar e muitas vezes até adoecer. Ontem eu falei sobre as emoções que podem nos atrapalhar, e são muitas. Eu acho que a principal delas é a dificuldade de se comprometer com a gente mesmo. Nós temos uma criança interior, eu repito muito, falo muito sobre a criança interior. Quem não viu o vídeo, tem aqui no canal eu explicando o que é, como é que essa criança atua dentro da gente. E nós vamos aos poucos compreender como eu hoje, uma mulher adulta, posso conversar, ir conversando com a minha criança e cuidando dela para que ela possa ir para onde eu, Silvana adulta, quero chegar. Porque as decisões, o planejamento é para isso, gente. O planejamento muitas vezes parece meio chato, né? Inclusive as visualizações estão sendo bem baixas. Eu já esperava isso, ano passado também foi assim, mas eu estou aqui com vocês para transformar esse hábito que parece chato num hábito maravilhoso, que quando vocês percebem o resultado no final do ano, como eu compartilhei com vocês, meu resultado, que eu comecei a colocar minha vida financeira em ordem no ano de 2023, porque em janeiro eu estabeleci como a prioridade das prioridades, então eu consegui colocar isso em andamento. Eu vou conseguindo a cada ano, à medida que eu vou estabelecendo as prioridades mais importantes para o meu bem-estar. Então, o planejamento é uma questão de saúde, gente. Saúde física, saúde emocional, saúde mental, saúde espiritual. Então, depois que você conseguir elencar, enumerar suas prioridades e colocar uma sobre a outra, qual é a mais importante, depois que a segunda é mais importante, você vai parar para avaliar o quanto de tempo você dispõe hoje para se dedicar diariamente a cada uma das prioridades. Pegue essas 3 primeiras. Se você conseguiu enumerar 3 prioridades, né? 1, 2, 3, deixa as outras para depois. Pegue essas 3 e avalie hoje a sua vida como está. Quanto você tem que trabalhar diariamente, se você tem filhos, o quanto você tem que se dedicar aos seus filhos, se você está estudando, o quanto você tem que estudar, quantas horas. Veja no seu cotidiano, não coloque isso a partir desse mês, que a maioria das pessoas está em férias, né? Mas comece a pensar a partir de quando sua rotina vai se normalizar.
Ou seja, vai estar trabalhando, você vai estar estudando, você tem filhos ou não para cuidar, você tem pets, né, como eu, cachorros e gatos para cuidar. Então, cada coisa na nossa vida demanda um quanto de tempo. Se eu não tiver tempo para me dedicar ao que eu quero, como é que eu vou plantar? Como é que eu vou cultivar na minha vida o que eu quero colher se eu não tiver tempo? É a mesma coisa, se eu quiser ter flores no meu jardim, eu vou ter que escolher as flores, as plantas que dão as flores que eu gosto, saber se são de sol. Primeiro eu já vou precisar fazer de um estudo, né? Saber quais são de sol, quais são de sombra, né? Quanto de água, quanto de adubo, que tipo de adubo e me dedicar diariamente a cuidar delas, podar, às vezes até conversar com elas, né? Mostrar, né? Porque todo ser vivente precisa da nossa atenção. Tudo que a gente se dispõe a fazer na vida precisa que nós nos dediquemos a dar atenção. Se a gente não der atenção, a coisa não vinga, não vai para frente. Então, a segunda tarefa, né? Porque ontem eu falei das emoções que podem nos atrapalhar. Quem não viu, veja o vídeo de ontem. Pouca gente viu, porque a gente só quer estar olhando positivo, positivo, mas a gente precisa se deparar com a sombra para poder resolver a sombra e seguir adiante. Porque às vezes é a nossa dificuldade em olhar para o que nos atrapalha, para olhar a dificuldade em olhar o que nos impede, o que bloqueia o nosso caminho, que a gente fica onde está, que a gente fica parado. Né? Eu conheci já várias pessoas que, não, eu não quero olhar, o passado passou. Se existe um impedimento na sua vida, se você está notando que existem coisas que estão paralisadas, é porque não passou. Tem alguma coisa que você não resolveu, atrapalhando a sua jornada nesse setor aí que está paralisado. Então, você vai precisar olhar. Você muitas vezes vai precisar até de ajuda para resolver, porque sozinha a gente às vezes não consegue, né? Porque está ali, a gente está diante de um desafio novo, que a gente não experimentou antes, e aí a gente precisa recorrer a pessoas que têm a experiência, que já conseguiram vencer aquele obstáculo e prosseguiram vida afora na sua jornada. Então, a tarefa de hoje é uma tarefa delicada, porque a gente vive geralmente num grande caos. Eu falo por mim. Eu coloquei tantas atividades na minha vida que, às vezes, num dia eu saio correndo, parece que eu estou sempre apagando o incêndio. Vocês já tiveram essa sensação? Que parece que a gente está sempre apagando focos de incêndio e quando a gente apaga um, aparece outro. É porque a gente colocou coisa demais na nossa vida e a gente vai precisar enxugar. A gente vai precisar tirar determinadas atividades na nossa vida para incluir outras que têm a ver com nossas prioridades para 2024. Então veja, se você quer, por exemplo, eu gosto muito disso porque eu vejo as pessoas muito falando sobre isso, então eu gosto de dar esse exemplo. Se você quer melhorar a sua saúde física e você está sedentário, sedentária, você vai precisar de tempo, não é? Para se dedicar diariamente a fazer exercício. Você vai escolher o que você gosta mais. Não precisa ser um sacrifício. Você pode escolher aquilo que lhe dá prazer. Você pode correr, pode caminhar, pode jogar tênis, vôlei. Você pode escolher a atividade que vem junto com prazer. Que fazer aquele exercício não seja um sacrifício, mas seja um prazer. Certo. Mesmo que você tenha feito essa escolha, né? Que você tenha ido por esse caminho de fazer uma escolha prazerosa para se exercitar, você vai precisar de tempo durante a semana. Você vai precisar de tempo, eu recomendo, diariamente. Mesmo que você não pratique a atividade todo dia, você vai fazer o quê? Um alongamento, você vai quando acordar se espreguiçar, porque você sabe que seu corpo precisa se oxigenar, né? À medida que a gente faz esporte, a gente se movimenta, a gente traz oxigênio para as nossas células. Então, tempo, qual o tempo que você vai dedicar a essa atividade? Então, a cada uma das prioridades que você colocou aí, né? E eu estou pedindo que vocês peguem só as 3 primeiras, eu quero que vocês avaliem
o quanto de tempo diariamente vocês vão se dedicar a essas prioridades. Lembre-se que são as prioridades top. Se são as prioridades top, as mais importantes, vai ter que ter dedicação diária. Um estudo, uma conversa sobre aquilo, uma leitura. Então, você não é só fazer, mas também estudar, se dedicar a compreender como fazer melhor aquilo que você está precisando. Aquilo que você estabeleceu que é uma necessidade para você. Será que não vale a pena? Né? Chegar em dezembro desse ano, de 2024, e estar diferente, como eu fiquei feliz comigo, porque eu terminei o ano diferente do que eu comecei. A minha vida financeira começou a entrar no seu processo de cura, de transformação. Então é ótimo chegar no final do ano e reconhecer um avanço naquilo que a gente se propôs. E é isso que eu quero para vocês, porque é a mesma coisa que eu quero para mim. Aqui nós estamos caminhando juntos para aprender, para se dedicar, para partilhar nossas experiências. Estou aqui com vocês todos os dias. Se você ainda não se inscreveu no canal, aqui embaixo é fácil se inscrever, porque é importante acompanhar, porque você vai escutando, você vai entendendo, você vai processando dentro de você uma nova maneira de viver, de estar no mundo, porque tudo é uma questão de percepção. Então, se a gente amplia a nossa visão sobre a vida, a gente vai conseguir transformar a nossa vida. Então, um dos nossos objetivos aqui no canal é que a gente possa ampliar a nossa consciência, ver o mundo, ver a gente mesmo, ver as pessoas, os animais, a natureza, através de um outro olhar, um olhar mais harmonizado, mais generoso, mais gentil, mais delicado e mais comprometido. Por isso que eu estou aqui com vocês todos os dias, porque eu estou comprometida comigo e com vocês diariamente nessa transformação, ok? Então, fiquem com Deus, deixe seu like, faça seu comentário. Fiquem com Deus, até mais tarde ou até amanhã.